し負けたら僕の恋バナ聞いてよ。 Oi, gente, tudo bem? Finalmente, né, eu tô de volta. Saudade de muita gente. E hoje eu vim aqui para gravar um vídeo que eu vinha pensando se gravava ou não, mas enfim, eu resolvi gravar. Esse vídeo, como vai estar no tema, é sobre a escola, sobre a escolha, qual idioma estudar, né? Como a gente mora fora, nós moramos no Japão, quem assiste a gente há algum tempo já sabe, também sabe que esse canal é junto com meu filho, o canal leva o nome dele, na verdade, e ele estuda em escola brasileira. E aí fica aquele dilema, sabe? Aquela divergência. Tem pessoas que falam pra mim assim, por que morando no Japão você escolheu a escola brasileira para ele, sendo que no começo a escola brasileira sai bem mais caro do que estudar na escola japonesa. Então hoje eu tô aqui para explicar mais ou menos o porquê dessa escolha. Então vamos lá, eu coloquei por tópicos, né? Então vamos direto ao assunto. O primeiro tópico, gente, é que quando ele começou a fala, ele estava na escola japonesa, que seria no caso o prézinho, começou a falar o idioma japonês, ou seja, o Nihongo, né? Então o que acontecia? Chegou um ponto que ele falava e que o meu esposo não entendia. E algumas palavras, mesmo que eu entendesse, eu não conseguia me comunicar bem com ele. Ficou difícil, porque todo mundo sabe que quando você tem um filho, para você educá-lo, para você conseguir ajudar, você tem que entender a criança. Então isso é um fator que realmente me forçou a pensar melhor sobre o assunto. Mesmo que em casa a gente só falasse português, todos falavam português, a minha filha, como estudou em escola japonesa, ela falava o japonês também, ela falava os dois. E ficou difícil porque ele não respondia nada em português. Ele entendia algumas coisas, mas ele não respondia em português. Bom, esse foi o primeiro fato de estar escolhendo a escola brasileira para ele ingressar quando ele começasse a primeira série. O segundo tópico, gente, é o valor do ensino no Japão. Veja bem, eu não sei se eu vou conseguir explicar direito, mas eu vou tentar. Quando se estuda o japonês, se for comparar com o português, é totalmente ao contrário. Não é só a diferença da língua. A escrita, a forma de falar, é tudo de trás para frente. E além disso, a escrita não é o romanji, ou seja, não é esse abecedário que tem no português, no inglês. As letras são totalmente diferentes. Quem vê letra japonesa sabe que não dá para entender nada. Ou seja, pra gente, pros brasileiros, é simplesmente vários riscos que as pessoas não entendem nada. Então, na época, pensando se a gente ia continuar aqui no Japão, se a gente ia voltar, o que a gente ia fazer. Resumindo, o que eu pensei, eu não sei se eu acertei, se eu errei, mas o que eu pensei? Eu queria que ele tivesse um estudo onde ele realmente concluísse um curso em que ele realmente estudasse completo. Não sei se, eu acho que eu tô meio embolando as coisas, mas daqui a pouco eu já vou explicar o porquê que eu tô falando isso. Ele estudou, né? Aí ele começou a estudar na escola brasileira, tudo, porque a gente ainda tinha dúvida se ia permanecer aqui ou se ia voltar no Brasil. A outra dificuldade era, porque aqui no Japão é um pouco diferente de outros países. Se você estuda o japonês, somente o japonês, aí focando no futuro, isso daí diverge um pouco de ponto de vista, mas assim, eu posso falar daquilo que 20 anos trabalhando em fábrica, trabalhando nos lugares, eu convivi com isso e muita gente vai concordar comigo e outras pessoas não vão. Mas a realidade que eu vejo é que não tem diferença nenhuma quando se é estrangeiro aqui. Ou seja, você estude ou não, você sempre vai ser considerado estrangeiro. Você não tem os mesmos direitos. Essa é a verdade. É a verdade que eu vejo. Por quê? Hoje em dia, eu já vejo brasileiros, peruanos, outras nacionalidades se formando, fazendo uma faculdade aqui no Japão, né? Tendo o estudo completo todo aqui no Japão. Porém, eles não conseguem trabalhar livremente.
quando se formam. Eles vão ser sempre subordinados de alguém. Ou seja, o Japão é um país muito fechado. Então, isso daí é bem forte também pra gente pensar quando põe um filho na escola, o que vai ser mais forte para você? O que vai ser mais interessante pro seu filho? É ele concluir um estudo completo ou ele fazer um estudo que depois ele não vai ter, porque, por exemplo, o Johnny, no caso, o Izumi, ele estuda em escola japonesa desde a primeira série, como eu tinha falado já no começo, no início, né? E ele tá agora no ensino médio, né? No primeiro ano do ensino médio. Então, daqui a pouco ele vai concluir, e aí ele vai ter concluído o grau de escola completo, né? Total. Somente em português. Ele ainda fala bastante coisa, ele entende no japonês. Quando ele terminar, ele vai fazer uns cursos para começar a trabalhar nas fábricas, porque não tem diferença nenhuma dentro da fábrica se a pessoa estudou o tempo inteiro na escola japonesa ou se estudou outro idioma. Desde que ele saiba se comunicar, escrever um pouco, ler um pouco, é o suficiente. Porque se for para ser operário de fábrica igual, então eu não vi nenhum motivo para ele não estudar o português, mesmo estando aqui. O terceiro tópico, que é uma coisa que, é claro, se eu falar agora, muitas pessoas vão falar, mas no Brasil... eu sei que no Brasil é até pior, só que aqui é a barreira do idioma que complicaria, que é o IDME. Que o IDME nada mais é do que o bullying, né? Que aqui, às vezes, aqui é bem menos, é claro. Mas em toda escola sempre tem um caso ou outro, vive tendo contra estrangeiros e contra os próprios japoneses. Isso daí não tem diferença nenhuma. Mas o que pegou forte? Porque a gente não tinha não tinha e não temos ainda aquele conhecimento tão forte da língua, assim, tão completo da língua, para poder estar resolvendo problemas que acontecem na escola. E outra, nem tempo, porque quando nós estamos trabalhando em fábrica, a gente não pode ficar simplesmente toda hora que acontece alguma coisa assim pra lá e pra cá pedindo folga. Isso daí causa problema. E aí esse também foi um outro ponto que eu não quis, que eu escolhi a escola brasileira para ele. Isso daí é um assunto assim bem profundo, que isso daí é coisa que dá outro vídeo, né? Se eu for explicar certinho isso daí. E a quarta coisa que a gente resolveu por ele na escola japonesa ou na escola brasileira é por conta de que, igual eu tinha, resumindo todas as outras partes, né? A minha filha, ela estudou em escola japonesa o tempo inteiro. Chegou um ponto que ela desistiu, ela não quis mais. Ela quis ir trabalhar, então ela fez essa escolha. Ela não quis continuar os estudos de jeito nenhum. E no caso do Izumi, né, ele gosta bastante de estudar, ele continua estudando, né, sempre se esforçando. Isso traz bastante orgulho pra gente também, né? E a minha filha, ela sempre, assim, ela trabalha, consegue os trabalhos, faz tudo mais, mas ela mesma, ela fala que se ela pudesse ter tido a chance de estudar numa escola brasileira, ela preferia ter estudado na escola brasileira, como está acontecendo com o Izumi agora, porque antes, onde a gente morava, não tinha uma escola brasileira de qualidade. E o quinto tópico dessa escolha é: muitos brasileiros aqui até hoje vai para a escola japonesa, só que a escola japonesa, até o ensino fundamental 2, eles não reprovam. Vai passando, o aluno vai passando, só que quando chega que conclui esse ensino fundamental 2, para eles entrar no ensino médio daqui, eles têm que fazer como se fosse um vestibular para a faculdade. E eu lembro que eu tinha falado em um vídeo. Então, e aí quando chega nesse momento, pesa. Porque o aluno foi passando, sem ter condições, aí ele não tem condições, né? Aí ele acaba indo para uma escola, às vezes, bem mais fraca, ou ele desiste porque é muito difícil, ou o que acaba acontecendo? Acaba pagando bem caro para estudar o ensino médio.
e sai caro mesmo, né? Então o aluno tem que se esforçar muito desde o início. Isso depende, claro, de aluno para aluno. E outra coisa que eu venho observando muito até hoje é que as crianças, principalmente crianças brasileiras, eu vou falar daquilo que eu sei, não vou falar daquilo que eu não sei, mas eu vou falar de criança brasileira, que a criança estuda 4 anos português, depois 3, 4, 5 anos japonês, aí fica dois estudos pela metade, ou seja, não é aquele estudo certinho completo. Sim, no pensamento meu e do meu esposo, a gente queria que fosse completo, né? Não importa se fosse no japonês, ou se fosse em inglês, ou se fosse em português, o que fosse, mas que fosse completinho. No meu sentimento, eu acho que fica mais certo assim, porque não tem como recuperar, gente, o que se perde. Então esse é o meu ponto de vista. Essa foi a nossa escolha, minha e do meu esposo. Eu sei que muita gente discorda disso. Outras pessoas falam, não, se eu tivesse pensado melhor, eu teria feito dessa forma, porque é bem complicado essa coisa do estudo aqui. É claro que se a gente morasse nos Estados Unidos, ele certamente ia para uma escola americana, porque o inglês ele é válido em vários países do mundo, enquanto que o japonês, além dele ter essa complicação da contrariedade e é bem limitado, ele vai servir só aqui em alguns países da Ásia, onde tem bastante japonês, e para por aí. Então foi isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que eu tenha explicado de uma forma que vocês consigam entender um pouco. Para as pessoas que não conhecem, não sabem, ficar sabendo mais ou menos como que é. E para quem já conhece e assistir esse vídeo, deixa seu comentário, o que você pensa, o que você escolheu, o que você acha, o que você tá achando e tudo mais. Se inscrevam no canal para ajudar a gente, deixa aquele like se vocês gostarem, né? E comentem, somente assim a gente vai saber, né, o que as pessoas pensam, porque quando a gente faz um vídeo, a gente faz para mostrar para as pessoas as nossas escolhas, o que a gente pensa, e a gente gosta também de ouvir das outras pessoas o que a pessoa pensa. O que ela faria, sabe? Isso tudo é um balanço para que a gente pense nas coisas da vida. Então é isso. Um grande beijo e fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! 私あなたに会えて本当に嬉しいのに当たり前のようにそれら全てが悲しんだ今会いたいくらい幸せな思い出がいつか来るお別れを育てて歩く